Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nessa nossa videoaula nós vamos discutir o tema poder que aparece na apostila de ciência política organizada pelo senhor Ricardo Correia Coelho para o PNAP, o Programa Nacional de Formação em Administração Pública, né? E esse trecho que nós vamos discutir está entre a página 13 e a página 26 dessa referida apostila. O Ricardo ele nos chama a atenção logo do início que quando você para falar de ciência política, evidentemente você está falando de alguma coisa ligada ao poder. E poder, segundo ele, possui 4 elementos fundamentais, a saber, o sujeito, o objeto, o meio e o fim. Né? Olha, não é muito difícil para compreender isso, na medida em que, quando você fala em poder, há um sujeito, ou seja, quem exerce o poder. Né? Há, sem dúvida alguma, um objeto, ele exerce sobre o que, em relação a quê. Né? Há, sem dúvida alguma, um meio, quer dizer, quais os recursos que essa pessoa ou grupo, né, utiliza para efetivamente concretizar aquele poder, evidentemente sempre sobre um grupo social, né? E por fim, o fim, quer dizer, qual é a finalidade disso, né? Nesse sentido, tá, quando a gente fala desses 4 elementos que compõem qualquer ação vinculada ao poder, né, a gente inequivocadamente seremos remetidos a Aristóteles, tá? Que foi o primeiro grande autor que versa sobre isso. Tá? Lógico, Platão havia citado alguma coisa, mas é Aristóteles que dá uma espécie de formatação a esse estudo. E Aristóteles colocava que para ele, tá? Aristóteles, existia o poder paterno, o poder despótico e o poder político. O poder paterno, é claro, é aquele da família, é o pai, né? O pater família, né? Que os romanos, tempos depois, vão denominar. O despótico é aquele poder tirânico que, tecnicamente, pode ser exercido por qualquer um que, tiranicamente, se imponha em relação ao meio social. E, por fim, era esse o ponto que mais interessava a Aristóteles, e é claro a todos nós, o poder político. Tá? No tocante ao poder político, Aristóteles definiu que existiam 3 formas de poder político. O governo de um só, o governo de poucos e o governo de muitos. Tá? Em último caso, nós podemos pensar da seguinte maneira: a definição de Aristóteles pode tranquilamente ser adaptada ao governo de um só, que seria a tirania, tá? Ao governo de poucos, que seria um modelo que nós poderíamos definir como aristocrático, e o governo de muitos, que podemos tranquilamente defini-lo como democrático. Tá? É interessante aqui pensarmos, alguém poderia pensar, se perguntar, mas espera aí, mas democracia não seria o governo de todos? Tá? É bom a gente lembrar que quando você fala em democracia, é mais sincero você falar que é um governo de muitos e pouco sincero falar que é um governo de todos. Na medida em que nunca, em momento algum da história da humanidade, nós tivemos um governo, um regime político democrático, onde todas as pessoas, indistintamente, poderiam participar ou dialogar com ele. Quando eu falo todas as pessoas, eu quero dizer o seguinte: crianças, por exemplo, nunca vão fazer parte, jamais fizeram parte de nenhum regime democrático. Tá? O estrangeiro, uma pessoa que não seja daquele país e que apenas esteja de passagem ou por uma temporada naquele lugar, ele também não pode fazer parte desse poder. Em outras palavras, a democracia ela sempre é mais sincera quando ela é entendida como um governo de muitos. Por quê? Porque mesmo a democracia ela sempre foi um regime em algum nível excludente. Tá? Ou seja, sempre alguma parte da sociedade não tem direito, não tem acesso ao poder, não tem diálogo com esse poder. No caso de Aristóteles, por exemplo, o que era a democracia ateniense? Tá? Era uma democracia formada por homens do sexo masculino, adultos, que para ele deveriam ter acima de 25 anos, naturais da cidade, o estrangeiro não tinha esse direito, livres. Tá?
Eu não preciso ser uma pessoa, um escravo, é claro, não teria esse direito, e existia escravidão em Atenas, existia escravidão na Grécia. Então, as mulheres, os menores de 25, os estrangeiros, os escravos, enfim, todas essas outras pessoas estavam naturalmente excluídas do modelo democrático. Daí que isso significa dizer que a democracia, conforme falei há poucos minutos, ela é um regime excludente também, tá? Apenas ela pode ser entendida como um regime de muitos, tá? Ao contrário do modelo aristocrático e do modelo tirânico, tá? Qual seria, então, alguém pode perguntar, a diferença de um modelo aristocrático para um modelo democrático? Tá? Qual seria o que faz a diferença entre ambos? Tá? Ora, entre os dois, a gente pode pensar da seguinte maneira: um governo aristocrático, ele vai apenas deixar uma porta aberta para somente um segmento ou poucos segmentos da sociedade. E vai perceber que outros segmentos poderiam fazer parte, porém, por uma decisão ali, aqueles outros segmentos estão excluídos. No modelo democrático, essa exclusão, ainda que exista, tá, ela procura ser a menor possível. Então, reparem, no caso, voltando ao exemplo grego, era apenas a idade, o sexo, a naturalidade e a condição civil das pessoas. Né? Mais ou menos o que a gente pode encontrar nos dias de hoje aqui no Brasil. Apenas podemos dizer que o sexo está excluído disso, a idade continua valendo, né? Temos aqui a partir dos 16 anos ou 18, né? O estrangeiro continua sendo excluído, salvo se ele se naturalizar. Tá? E é lógico, não temos mais escravidão. Então conseguimos ainda ampliar esse governo de muitos, mas continuamos ainda padecendo das restrições. Dando sequência às explicações do Ricardo Corrêa Coelho, ele pinça também os argumentos do pensador italiano Norberto Bobbio. Tá? E para Bobbio existiam três formas de poder: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Ora, como se exerce e quem pode fazer parte de cada um deles? O econômico não tem mistério, é aquele que detém o controle financeiro de uma determinada sociedade. Tá? O poder ideológico é aquele que é exercido por pessoas ou organismos que não necessariamente são vinculadas à economia e nem mesmo à questão política. Tá? É o caso das religiões, por exemplo. Tá? É sempre um componente ideológico que transforma este ou aquele sujeito ligado a uma religião num líder religioso e, portanto, detendo um poder ideológico. E, por fim, o poder político. Tá? Que o poder político, ele em tese, o Bobbio ele se fundamentou nos argumentos de Weber para elaborar esse seu tripé, tá? Vamos colocar assim, e o poder político é aquele poder que está dentro de um modelo previamente estabelecido, com regras, com eleições, com escolhas razoavelmente livres por parte daquelas pessoas que compõem a sociedade civil. Em linhas gerais, são esses os termos apresentados pelo autor, e aqui eu encerro a nossa videoaula. Muito obrigado e até uma próxima vez.